Item número: SCP-1155. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção. SCP-1155 atualmente está contido no estacionamento em estado de desuso adjacente a um centro comercial abandonado de uma área metropolitana da cidade de. O edifício deve ser marcado como um local condenado, e o acesso ao edifício e ao estacionamento deve ser restringido apenas aos funcionários da fundação, que se apresentam como guardas de segurança enviados da empresa de fachada. Os civis intrusos deverão ser detidos e, para manter a contenção de SCP-1155 sob segredo, os civis deverão ser informados sobre uma instabilidade estrutural. SCP-1155 deve ser mantido sob constante observação por câmeras de segurança e rastreadores de movimento. No caso de SCP-1155 desaparecer de sua atual localização, a Força-Tarefa Móvel PIM-1, Malandros da Cidade, deverá ser notificada imediatamente. Os funcionários designados são encorajados de não manterem o contato visual direto com SCP-1155. A observação de SCP-1155 deverá ser conduzida remotamente. Qualquer superfície plana em que SCP-1155 estiver localizado deverá ser obscurecida por uma unidade de contenção ou, no caso de SCP-1155 estiver com um grande tamanho e se manifestando em um lugar que poderá ser facilmente acessado por civis, o acesso ao local e a observação de SCP-1155 deverão ser obscurecidos de maneira mais natural possível para não levantar suspeita, que no caso seria com os recursos convencionais civis e não com os recursos da Fundação, desde que isso possa ser feito sem danificar uma área de 3 metros em torno da imagem de SCP-1155. Depois do incidente 1155-B, foi observado que cercar SCP-1155 completamente tem a tendência de acelerar um evento de realocação. Os procedimentos revisados agora recomendam a evacuação da área imediata em torno de SCP-1155 para a distância mínima necessária para impedir o contato com o público em geral, a menos que SCP-1155 se manifeste em um local de alta visibilidade ou em qualquer lugar onde seja impossível impedir o acesso público. Até agora, SCP-1155 não pôde ser permanentemente contido por nenhum meio conhecido. Foi calculado que aproximadamente a cada 2 ou 4 meses, SCP-1155 se deslocará espontaneamente para outros ambientes urbanos, movendo-se a apenas 15 metros de sua posição atual até uma distância máxima observada de 800 km. Esses eventos de realocação também podem ser acionados por danificar a superfície em que SCP-1155 está habitando. A interrupção de um ataque feito por SCP-1155. Qualquer tentativa de reduzir o tamanho do espaço de confinamento de SCP-1155 para evitar o contato visual. Portanto, os atuais esforços de contenção estão centrados em determinar rapidamente a nova localização de SCP-1155 e isolar ele da visão pública. Quando um evento de realocação ocorrer, Força-Tarefa Móvel PIM-1 deve ser imediatamente despachada junto com os recursos locais para localizar a nova área de manifestação de SCP-1155 o mais rápido possível, reimplementar os procedimentos de contenção e deter qualquer pessoa que testemunhar. Os sobreviventes dos ataques de SCP-1155 deverão ser detidos. Pessoas que testemunharam o acontecimento deverão receber os amnésticos de classe A e liberados. Descrição: SCP-1155 se manifesta como uma arte urbana / um grafite de tamanho variável, representando a forma de uma criatura humanoide com braços musculosos, mãos semelhantes a garras e com a cabeça e as penas de uma coruja. A pose de SCP-1155 é variável, mas sempre é de uma posição predatória, com os seus olhos que parecem seguir o observador. Qualquer um que observar esta imagem diretamente irá experienciar uma compulsão para investigar SCP-1155 mais de perto. As vítimas descrevem um grande fascínio e um desejo de se aproximar de SCP-1155.
Isso pode ser resistido se o indivíduo fazer esforço, especialmente se o indivíduo já estiver ciente das propriedades anômalas de SCP-1155. Se o indivíduo se aproximar a uns 2 metros de SCP-1155 e não estiver sendo observado por outra pessoa, eles serão sujeitos a um ataque violento, sofrendo várias lacerações, desmembramento das extremidades, a remoção da totalidade ou de uma parte parcial das partes do corpo, e traumatismo craniano penetrante, que é consistente com aqueles que seriam infligidos por um grande bico ou garras de coruja. O ataque de SCP-1155 geralmente toma mais 6 segundos para ser concluído, tanto que a vítima e SCP-1155 desaparecerão do local. SCP-1155 irá reaparecer em outro local de maneira usual de um evento de realocação dentro de 7 dias. Os ataques poderão ser parados antes desse evento pelo restabelecimento do contato visual com o indivíduo feito por outro indivíduo, mas isso não é recomendado. Consulte o registro do incidente 1155. Foram feitas várias tentativas para descobrir onde estão as vítimas desaparecidas de SCP-1155 através de indivíduos de teste equipados com rastreadores GPS, mas todas essas tentativas resultaram em falhas. Baseado em interrupções testadas realizadas em intervalos pré-definidos, parece que SCP-1155 segue uma espécie de padrão definido. A vítima será primeiramente cercada e contida, e os olhos e a língua serão removidos, rapidamente seguidos pela amputação das mãos e dos pés. A vítima terá então o seu corpo estripado e os seus intestinos e estômago serão removidos. A morte é usualmente causada pelo choque ou devido à rápida exsanguinação, mas somente se o ataque de SCP-1155 for interrompido pelo contato visual de outro indivíduo. O motivo pelo qual as vítimas desaparecem com SCP-1155 durante a conclusão do ataque ainda permanece desconhecido. Adendo. Incidente 1155. 2 funcionários de classe D sobreviventes que tinham sido usados para os testes de interrupção de ataque receberam tratamento médico e foram mantidos vivos após o evento. Ambos estavam incoerentes e não podiam afirmar adequadamente o que havia acontecido com eles, embora D. 89.786, cujos olhos foram removidos durante o ataque, afirmasse que ainda podia ver, fornecendo uma descrição de um lugar contendo corpos de várias vítimas anteriores, com todos os corpos juntos com o próprio SCP-1155. D. 89.786 havia escapado de uma área designada da Fundação durante a violação de contenção de SCP. E foi perseguido pelo guarda de aplicação de lei, quem foi informado de que ele era um paciente gravemente perturbado de um hospital psiquiátrico local. O oficial relatou que viu o suspeito entrando num beco, mas antes que ele pudesse apreender o indivíduo, ele tinha ouvido um grito, e quando ele e a sua equipe viraram para a esquina, descobriram que D. 89.786 havia desaparecido. O beco não tinha nenhuma saída. D. 89.789, que teve ambos os olhos, língua, mãos e pés removidos antes do ataque ser interrompido, foi transferido com êxito para a área. Um período de relocações rápidas foi observado nas manifestações de SCP-1155, onde SCP-1155 foi observado em vários locais públicos com uma postura que sugeria comportamento de caça/rastreamento. SCP-1155 ficou enorme em tamanho, se manifestou e permaneceu por várias horas no alto do edifício. Ao lado, onde havia uma grande quantidade de pessoas que testemunharam SCP-1155, mas que felizmente não puderam acessar o local de SCP-1155. Com as grandes dificuldades de contenção, o comando da área fez a decisão de trazer D. 89.789 de volta para a cidade. Observou-se que SCP-1155 se manifestava várias vezes nas paredes, painéis de anúncio e pontes ao longo do caminho do veículo de transporte da Fundação, que procurava pelo D. 89.789. D. 89.789 foi observado se tornando cada vez mais agitado e histérico durante este processo.
D. 89.789 foi transferido para um local remoto na extremidade dos limites da cidade, e foi colocado na frente de SCP-1155, após o que o contato visual foi interrompido. SCP-1155-D. 89.789 desapareceram, e SCP-1155 retornou com seu padrão anterior de comportamento de realocação. Incidente 1155-B. Elementos da Força Tarefa Móvel PIM-1 localizaram SCP-1155 em uma estação de metrô abandonada depois do mais recente evento de realocação. Por sorte, SCP-1155 estava pequeno nessa manifestação. O líder da equipe fez a decisão de obscurecer SCP-1155 com uma máquina de venda automática até que mais recursos de contenção pudessem chegar, já que não havia membros de força-tarefa suficientes no local para garantir um perímetro para conter SCP-1155, e os mendigos locais eram conhecidos por usar a área como abrigo. SCP-1155 imediatamente se manifestou perto de um parque de crianças, causando casualidades antes que ele pudesse ser localizado novamente. Devido à natureza altamente pública desse local, a decisão foi tomada em nível comando para provocar novamente um evento de deslocamento, resultando em SCP-1155 se manifestando em seu atual local de contenção. A contenção no local atual era muito cara, exigindo que o centro comercial inteiro fosse adquirido pela fundação e depois fechado, mas os procedimentos de contenção revisados resultaram em SCP-1155 sendo contido pelo maior tempo registrado até agora, sem a ocorrência de um evento de realocação até o momento. Os locais de contenção mais recentes estão sendo óbvio mais motivo para nós se preocuparmos mais com SCP-1155. Anteriormente, SCP-1155 parecia ter um padrão de aparição em áreas urbanas de baixo tráfego, muitas vezes sendo em edifícios abandonados ou passagens subterrâneas silenciosas. Enquanto estamos vendo vários casos de antropomorfismo direcionados ao SCP-1155, parece que SCP-1155 teve se sentido encorajado com isso e agora esteve se manifestando em espaços públicos, o que dificulta muito mais a sua contenção. Sobre as objeções da equipe de contenção, deixe SCP-1155 livre. É melhor perdermos alguns exploradores urbanos ou crianças intrometidas a cada 2 anos, em vez de nos arriscarmos a sequestrar mais pessoas antes que possamos localizá-las a cada vez. Doutor.